paz do Senhor. Então, finalmente, chegamos ao ponto de concluir o livro de Êxodo. Parabéns para você que chegou até aqui, que conseguiu aí ler o livro de Gênesis, acompanhando passo a passo os vídeos, e agora está aí terminando o livro de Êxodo. Então nós terminamos o último vídeo no capítulo 34 e a gente vai fazer aqui um resumo, porque os capítulos 34, 35, 36, 37, 38 e 39 vai ser praticamente a repetição dos capítulos de número 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 e 29. Então, somente no capítulo 30 e 31 que acontece aqui algumas coisas diferentes que foi ministrado no vídeo anterior. Então, o que eu posso passar a partir do capítulo de número 34 diferente, né? Você que leu lá o capítulo 34 tem algumas curiosidades só aqui para passar. Que nos capítulos 24, 22, aliás, até aqui, era o Senhor instituindo o sábado, dando a ordem para Moisés. E aqui nos capítulos 34 a seguir, a gente vai ver o Senhor colocando em prática aquilo que ele falou nos capítulos anteriores, tá? Lembrando que o livro de Êxodo usa 12 capítulos somente para tratar sobre o tabernáculo. Então, até aqui, o capítulo 34 e o capítulo de número 37, 35, perdão, até o capítulo 34 no capítulo 35, o tabernáculo ainda não estava feito. Quando a gente viu no vídeo passado, lá no capítulo 33, quando Moisés fala no versículo 7 que Moisés tomou o tabernáculo, lá não é o tabernáculo. Pode ser que a sua Bíblia seja atualizada na linguagem de hoje, então lá vai estar escrito tenda, tá? Porque a tradução foi trocado lá, então era uma tenda. O tabernáculo mesmo vai ser levantado aqui no capítulo 35. Então, lemos lá no capítulo 34, que é a repetição, né? É a prática agora, eles colocando na prática, fazendo os utensílios. A ordem dos capítulos 20 até aqui era o Senhor dando ordem a Moisés como faria. E aqui nos capítulos a seguir vai ser o Senhor fazendo, o Espírito Santo descendo sobre as pessoas, sobre os operários, sendo consagrados, e o Senhor dando dom a eles para fazer os utensílios e levantar assim o tabernáculo, tá? Então no capítulo 34 a gente vê a revelação, né, que o Senhor ele desce numa nuvem e proclamou o nome dele, né? Então a gente vê também ali no versículo 12 e 13 que o Senhor diz para ele guardar aliança, né, com os moradores. Então lá Deus se revela para Moisés, e depois daquela revelação o Senhor fala para ele lá no verso 12, ó, guarda-te de fazeres aliança com moradores da terra onde há de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Então o Senhor ia enviar ele agora para chegar à terra prometida. Então ia passar pelos amorreus, jebuseus e um monte de deus aí. Então está dizendo, olha, não faça aliança, principalmente aonde tem mas tu quebra altares da idolatria, né? E tem uma curiosidade aqui, que no verso 12 quer fazer uma aliança com o mundo. O expositor diz que fazer uma aliança com o mundo é um convite ao desastre, né? Toda vez que você quer ser crente, mas você quer escutar música circular, ou você quer andar na moda do mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. A Bíblia também diz que se alguém ama alguma coisa que está no mundo, o amor do Pai não está nele. A palavra também diz que a pessoa que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Então o Senhor ele tem o seu povo separado, então a gente tem que ser sal. Sal é para conservar, não é para mudar. O sal nunca vai mudar o estado de algo, ele só vai dar um tempero. Ele vai
o objetivo do sal sempre é conservar o alimento, não é modificar o átomo dele. Então, o Senhor nos chamou para influenciar as pessoas, moderar as pessoas em nome de Cristo, mas nunca consumir de lá para cá. Sempre eles é que tem que consumir daqui para lá, porque nós é que somos sal, nós é que somos luz, e não o contrário, tá? Então então esse versículo se encontra a primeira menção à adoração fálica da Bíblia. O objeto da adoração, traduzido aqui como um bosque ou estátuas de Aserá, em linguagem sem rodeios, é um membro masculino de reprodução humana. Presta bem atenção aqui no versículo 13, lá do capítulo 34. Mas aos seus altares derrubareis, e quebrareis as suas estátuas, e seus bosques destruirei. A tradução para bosques aqui é porque ele está falando da adoração a ídolos que terminava em orgias, né? Que as pessoas eram pagas por governantes naquela cidade os governantes pagavam prostitutas para ficar à frente dos templos, e ali toda obra pagã, toda festa pagã termina em promiscuidade e orgia. Então literalmente ele está falando isso no capítulo 13. Mas os seus altares derrubareis e quebrareis as suas estátuas, e os seus bosques, não quer dizer que você vai sair derrubando floresta, tá? Depende da tua tradução aí, não é que vai ser derrubando floresta. Os bosques aqui são ídolos a um deus chamado Aserá, tá? Que na linguagem seria o genital masculino, né? Tem uns filmes antigos medievais e segundo a história grega, né, atrás aí, eles tinham um deus que o templo teria lá, né, a forma da genital masculina, e ali era adorado Astarote, era adorado Atenas, a deusa da fertilidade, a deusa Diana. Então, e tudo terminava ali com adoração, com como é que fala o nome? Com orgias, né? Então você vê que os demônios são antigos, os demônios não é de agora. Essas traduções, essas festas pagãs, hoje a gente tem bastante festa pagã aí no meio dos influenciadores digitais, né? Como muitos aí que tudo termina em orgia e o pessoal chora, briga, paga, faz tudo para ir nessas festas aí e tudo termina em lambuzeira. Então esse é o povo pagão do mundo podre, a qual o Senhor tirou eu e você de lá, tá? Então o Senhor faz uma aliança que o povo deveria ser separado. Aí depois vem as instruções. Essas instruções do capítulo 34 é a mesma lá do capítulo 32 e 33 lá, que o Senhor vai falar da instrução de como era para fazer as festas. Aí ele vai falar sobre o pão, a festa do pão. Depois vai falar sobre o dia de guardar as festas, quanto dia as festas vai falar sobre os pães asmo, vai falar também sobre o sábado, de santificar o sábado, tudo de novo começa. Aí tem aqui no versículo 27 tem uma curiosidade aqui, que o Senhor disse ainda a Moisés: escreve tu essas palavras, porque tenho feito aliança contigo e com Israel. As palavras que o Senhor está dizendo aqui são as palavras das instruções que você leu do capítulo 34, do versículo 10 ao versículo 26. Então do versículo 10 ao versículo 26, essas são as palavras que são as instruções ali que Deus pede para Moisés anotar num livro, ou seja, na Bíblia, tá? Outra coisa aqui que chama atenção também, no verso 28, e esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e o Senhor escreveu em placas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Na última parte do versículo parece indicar que Moisés escreveu os 10 mandamentos sobre as duas placas
de pedra. Entretanto, foi o Senhor quem escreveu estas palavras, né? Lá em Êxodo 34, você vai ver Deus escrevendo as palavras, né, para Moisés. Só que como Moisés quebrou, quando ele viu o povo lá adorando o bezerro de ouro, ele ficou irado lá e ele quebrou, né? Então ele quebra, e quando Deus pede para ele lavrar novas pedras, ele volta para lavar as pedras, com as pedras novas agora lavradas, né, para Deus fazer. Agora ele é que tem que escrever. Portanto, Deus fala e ele escreve. Ao contrário, antes foi a mão de Deus que tinha escrito ali, né, os mandamentos. Então você vai ver que outra coisa também no verso 30: e olhou Arão todos os filhos de Israel e Moisés, e eis que a pele do seu rosto resplandecia, e tiveram medo de aproximar dele. Antes de eu falar desse versículo, deixa eu dar falar mais algo aqui, mais uma coisinha sobre o que a gente pode extrair isso aqui dentro para nós. Você viu que a primeira vez Deus deu as leis e deu as pedras, e Moisés não teve esforço nenhum. Só que como ele quebrou aquilo que Deus fez, agora ele teve que lavar as pedras, porque você não vai ver lá no versículo 31, no capítulo 34, ele lavando pedras. Deus dá para ele as pedras já com as leis escritas. Ele quebra as tábuas, né, que são 5 leis, 5 cada lado, sobe de volta o monte agora, e dessa vez ele tem que lavrar e ele tem que escrever. Deus fala e ele escreve. O que eu aprendo com isso? Tudo aquilo que Deus falou para você, do teu chamado, do teu ministério, que Deus ia fazer, e as coisas foram caminhando, só que num determinado ponto você parou de ouvir a Deus para ouvir os homens, para ouvir os problemas, começou a ver mais, parou de orar, e daí você vê mais defeito em pastor do que em você mesmo. Você vai se entristecer e você vai parar. Quando você para, é como se você tivesse feito igual Moisés, você está quebrando a aliança que você fez com Deus. Agora, para voltar, é tudo mais difícil. Antes, Deus daria praticamente de bandeja as coisas na tua mão se você não tivesse parado. Então as coisas acontecem automaticamente. Agora não, agora você vai ter que correr atrás do tempo perdido para voltar a fazer a obra do Senhor. E é difícil, porque fica cicatrizes. Então você não fica 100%, você vai ter que... Por isso que muita gente sai do caminho do Senhor e não consegue voltar, porque não tem força, porque Deus estava carregando aquela pessoa no colo. Então quando ela larga a mão do Senhor para voltar, é difícil, tá? E para você que está me vendo, que ainda não saiu do caminho do Senhor, mas está pensando, olha o que Moisés passou. Ele teve que ir atrás de tábua, teve que escrever tudo de novo. Se você sair dos caminhos do Senhor, as promessas sobre a tua vida, vai ter água abaixo. As promessas Deus faz, desde que você faça a sua parte, tá bom? E aqui vem uma coisa interessante sobre o véu, tá? Como Abraão, tô com Abraão na cabeça. Quando Moisés voltou lá ficar com Deus, ele ficou de novo mais 40 dias, tá? Então, na verdade, Moisés aí ficou 80 dias com o Senhor. 40 dias na primeira vez, agora mais 40 dias sem pão e sem água novamente. E quando ele veio, ele vem com o rosto brilhando como forma de um anjo, né? Então a glória de Deus sobre a vida de Moisés era tão grande que brilhava. Então o povo, quando viu o rosto dele brilhando, começou a temer, ficou com medo, achou que aquilo ali podia fazer mal a eles. Então lá no versículo 33, a Bíblia do Expositor diz assim, Paulo fala sobre esse episódio lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, em que um contexto que dá ênfase ao poder transformador de Deus na vida do crente. Paulo primeiro explora o motivo de Moisés ter usado o véu. Era para uns dos israelitas, era para os que os israelitas não pudessem olhar diretamente para o seu rosto e ver o fim do que tinha que ser abolido, né? A fim do que tinha que ser abolido, né? Por isso que nós crentes não usamos véu. A mulher não usa o véu hoje, porque
porque eles usavam véu e eles diziam que o véu era usado porque Moisés usou, mas o princípio do véu, segundo o livro de Êxodo, é porque ele tampava o seu rosto. Você vai ver que ele não tampa a sua cabeça, ele tampa o rosto, porque a glória era demais e o povo temia, então ele escondia o seu rosto do povo. A mesma coisa a mulher, a Bíblia diz que o cabelo da mulher, que o da mulher seria um véu, só que aquilo só vale para o livro de Coríntios, não vale para a igreja de Galácia, não vale para a igreja de Éfeso, não vale para o povo de Colosso, e também não vale para a igreja de Filipos, né? Dos filipenses, né? A igreja de Filipe, aliás. Então é versículo isolado, por isso que nós crentes hoje, a mulher e o homem não usam véu, tá? E Paulo ensina isso lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 13, se você quiser ver lá. Mas ele está dizendo que é para abolir, não está dizendo que é para fazer assim. Tá, esse é o contexto da história lá. Agora no capítulo 35 vai ser agora para Moisés consagrar o povo. E agora sim, a palavra aqui no original do hebraico é tabernáculo, né? Não é tenda. Então agora sim aqui você vai ver no versículo 35, 36, 37, 38, 39 e 40, o tabernáculo sendo preparado, os utensílios e o tabernáculo sendo levantado, né? Também é a mesma repetição lá no versículo, no capítulo 36, vai falar sobre a cortina do linho, que, né, como é que vai ser, isso a gente já viu, então eu não vou me deter em muitas coisas aqui, tá? Lá no capítulo 37, aliás, né? No capítulo 37 vai falar sobre a Arca da Aliança, vai falar sobre o propiciatório, que a gente já falou, que tudo remete a Cristo. Lembra no vídeo lá atrás? Que cada utensílio do tabernáculo apontava para Cristo. Lembra que eu falei? Só você ver aí nos capítulos 28, se não me engano, 26, 27, 28, 29, tá? Fala aí sobre o apontamento para Cristo. Lá vai falar do altar, do incenso. No capítulo 38 vai falar sobre o lavatório, que a gente já falamos lá atrás, sobre o pátio, né? Porque lá era Deus falando para Moisés como ele queria. Agora aqui é Deus chamando Moisés e Moisés dando a ordem e está contando como está sendo feito. Aliás, da mesma forma, tá? E no capítulo 39 a gente vai ver as vestimentas sacerdotais que a gente viu, né? Que a gente estava falando lá, que até comentei no vídeo lá, no verso 26 agora do 39, que diz assim, ó: uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã ao redor dos bordados do manto para ministrar como o Senhor ordena a Moisés. Então, até a gente comentou, porque existe dentro da igreja evangélica, tem coisa que a gente aprende no ouvir os outros ministrar, e aqui e ali. Então nem tudo que você ouve dentro da igreja por outro é verdade. A gente sempre tem que estar, uma coisa é segundo eu falar para vocês assim, ó, segundo estudiosos, outra coisa é eu afirmar não, porque assim, ó, na Bíblia, porque está escrito na Bíblia, que nem eu ouvi dessa forma. Por que tinha os sinos de ouro, uma romã e o sino de ouro? Porque quando o sacerdote, foi o que eu vi, quando o sacerdote, eu aprendi assim, tá? Depois eu vi que estava errado. O sacerdote estivesse em pecado, então ele amarrava uma corda na cintura e ele entrava lá dentro para fazer o sacrifício, não para fazer o sacrifício, mas para levar o sangue do sacrifício dentro do átrio dos Santos dos Santos. Então, como se ele tivesse em pecado, ele morreria. Então, uma vez ele morto, os levitas não ouviriam a sua voz, então eles puxariam ele para fora. Foi isso aí que eu ouvi. Mas não é isso que a Bíblia diz. Então, se você ler aqui Êxodo 39, né, vai falar aqui que só a campainha era para que, deixa
deixa eu só achar aqui, era para que, se por acaso o sangue não fosse aceito, né? Qual é o motivo do sacerdote aqui morrer? O sacerdote só morreria se o sacrifício não fosse aceito, se o sangue que fosse asperjado na tampa da Arca da Aliança não fosse aceito. Porque lembra que o Senhor fala, ele fala em quase todo o capítulo, aquele que dá com alegria, aqueles que vão trazer por expiação do pecado, vem trazer seu sacrifício com bel prazer. Então, se o sangue, se a pessoa chegasse igual Caim lá, que trouxesse o resto, o sangue não seria aceito e seria uma afronta a Deus. Então o sacerdote morreria. Não, o sacerdote não morreria por estar em pecado. E outra, a questão da corda é meio que se julgar. Por quê? Porque se o sangue não fosse aceito, primeiro que não tem registro na Bíblia de nenhum sacerdote que entrou na presença de Deus e morreu por causa de pecado, tá? Porque um sacerdote, segundo alguns estudiosos, ele levava 60 anos para ser um sacerdote. A vida dele era se dedicar a isso. Então ele se dedicava, e quando eles usavam de sorte, né, para ser chamado para uma vez entrar lá no templo e fazer o sacrifício, então era lançado de sorte, não era o sacerdote que ficava ali. Então tinha mais sacerdote, Arão foi o primeiro, seus filhos foram o segundo, e assim foi, né? Então já tinha 3 sacerdotes, Arão e seus 2 filhos, e a sua descendência. Então era lançada a sorte para ver quem que ia entrar. Então ele já dificilmente, irmãos, o cara se preparou uma vez, se preparando a vida toda para fazer um ato, e o cara vai entrar em pecado? É meio questionável. E outra coisa, uma vez que o sacrifício não fosse aceito, a presença de Deus não desceria no tabernáculo. Então qualquer um poderia entrar, qualquer um não, qualquer levita, porque os levitas eram que eram responsáveis para cuidar do templo, da limpeza. Então o levita entrava dentro do Santo dos Santos para limpar, para trocar o pão do propiciatório, para limpar o pavio, para acender. Então não teria problema nenhum deles entrar dentro e puxar o sacerdote morto lá, tá? Porque a presença de Deus não estaria lá depois da morte de alguém, tá? Porque algo só é santo enquanto a presença de Deus estiver lá. Lembra da sarça? Deus queimou a sarça e disse: Moisés, tira o sandália dos teus pés, porque onde você está é santo. Então, só que depois que a sarça parou de queimar, que Deus foi embora, a sarça deixou de ser santo, o lugar deixou de ser santo, porque a presença de Deus não estava mais ali. Então algo só é santo enquanto a presença de Deus está. Quando depois que não estiver, aí pode fazer o que quiser, tá? Então o sacerdote jamais morreria por causa de pecado, mas morreria se o sangue não fosse aceito. E você não vai ver na história levítica nem Deuteronômio nenhum sacerdote que morreu por causa do seu pecado, né? Claro que nós vemos reis se fazendo como sacerdote e Deus tocou e ele morreu, mas sacerdote da tribo de Levi, da descendência de Arão, você não vê. Amém? Então lá no 39 fala sobre o resumo, né, de como foi levantado o tabernáculo, das suas grades, e chegamos finalmente no capítulo 40. A gente vai ver ali no versículo 34, quando a glória de Deus desce, depois que tudo fica pronto, o tabernáculo, o Senhor visita o povo, e agora, em vez de descer no monte, a nuvem da glória invade o tabernáculo. Então no 34 assim, então uma nuvem cobriu a tenda do testemunho, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória que encheu no tabernáculo enche o nosso coração e a nossa vida atualmente, ainda como se fosse o Espírito Santo em nossa vida, tá? E 35, de maneira que não podia Moisés entrar na tenda do testemunho, porque a nuvem estava sobre ele e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A ideia do expositor aqui é que no momento que ele tentou entrar, a glória era tanta que ocupou, que na hora que Moisés tentou entrar, ele não conseguiu, e provavelmente ele ficou tão cheio da glória que ele caiu, ele se embriagou da glória, né? Então ele acabou caindo, né? De tanta glória, de tanto peso.
Então essa nuvem da glória aí. E no verso 36 diz assim, ó, que quando pois a nuvem se levanta de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel se moviam em todas as suas jornadas. Então aquela glória que desceu sobre o tabernáculo, então ela ficou ali. E é interessante que aquela glória de Deus, por isso que Deus ele foi fiel, ele cumpriu na íntegra. Ele falou que era para fazer um tabernáculo e que ele ia descer e ele ia habitar no meio do povo dele no deserto. Então literalmente a nuvem da glória desceu e essa nuvem ficou com o povo no deserto. Então quando a nuvem subia e mudava a direção, o povo desmanchava tudo e ia acompanhar a nuvem. Se a nuvem andasse de noite, eles iam, desmanchava tudo e ia atrás. Se a nuvem parasse e baixasse, eles, não, aqui nós vamos acampar. Então era a nuvem da glória de Deus, a presença de Deus a todo momento guiando o povo no deserto. E o expositor, ele encerra, né, o capítulo de número 40 dizendo assim: portanto o grande livro de Êxodo termina com a glória do Senhor. Começou com o povo de Deus que servia como escravo no Egito, termina com eles livres da escravidão egípcia e além disso com a glória do Senhor habitando no meio deles. Glória a Deus. Então tá aí, terminado o livro de Êxodo. Deus abençoe a tua vida, obrigado por estar conosco. Demorou um pouquinho os vídeos aí, mas está saindo, tá? Agora o próximo vídeo nosso é Levítico. Vamos aprender muito com o livro da lei. Deus abençoe a tua vida. Obrigado mesmo. Eu quero fazer uma oração por você que concluiu o livro de Êxodo junto conosco. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, abençoa essa pessoa, Senhor. Entra com providência sobre a sua casa, dá sabedoria do céu, abençoa a sua família, abençoa, Senhor, o seu ministério, abençoa seu trabalho, a sua casa, Senhor, e seja ela usada por Ti, Senhor. Que cada palavra que lemos na palavra, na Bíblia, Senhor, a gente não venha só guardar no coração, mas venhamos praticar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco até aqui. Deus abençoe e bora para começar o livro de Levítico. Deus abençoe a tua vida.